Olá, mundo! Aqui é a Estel e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como tá aí, né, todo o nosso processo, né, tipo, documentação, o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer, tá bom? Bem, já tem um mês que a gente chegou aqui. A gente chegou aqui em Portugal dia 30 de abril. Tô gravando hoje dia 30 de maio. E nesses 30 dias, vou falar para vocês assim que está sendo complicado essa parte de documentação. Só, né, voltando um pouquinho para quem está chegando, viemos para cá eu e meu marido. Meu marido veio com visto D3, né, que é de profissional altamente qualificado, e eu vim, né, de acompanhante. E ele, né, tem o contrato com uma empresa, só que ele não é o CLT, né, daqui. Ele fez um contrato, né, que vai ser com uma empresa, onde eles falaram que o primeiro tinha que ser o recibo verde, e aí depois a gente vai abrir empresa, porque o recibo verde aqui é como se fosse o MEI do Brasil, né? Então ele tem um valor ali que é aceito, né, anual. Então, no nosso caso, no caso do meu marido, né, não vai dar, e aí a gente vai precisar abrir empresa. Eu também vou precisar abrir empresa porque eu presto serviço para uma empresa americana. Então, né, eu já fazia o PJ lá. No meu caso, só vai mudar o PJ, ao invés de eu fazer a nota para minha empresa brasileira receber, vou fazer a nota para minha empresa portuguesa receber, né? Basicamente é isso. E aí, então, né, nossa ideia é abrir uma empresa em conjunto, porque aí, né, tem menos gastos na parte de abrir e tudo mais. Só que, como meu marido precisa fazer esse primeiro como recibo verde, ele tem que abrir atividade. E a gente, tipo, não sabia disso. A gente achou que como empresa daria, mas aí vimos que não. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar um valor para abrir atividade, só para fazer um mês, logo depois fechar, porque a gente vai abrir empresa para os outros ele fazer como empresa, né? Então, já tem isso daí. Aí nós tentamos ir lá na parte de finanças, né? Nós fomos numa tarde, a gente fez a senha pelo aplicativo do celular, se eu não me engano o nome é Siga. Você consegue, né, em vários setores, você consegue já tirar uma senha lá, e aí você chega e é atendido. Só que eles falam que tem 3 senhas de tempo, né? Por exemplo, tua senha é o número 5, você chegou, o 6 está sendo atendido. Teoricamente você, né, ia poder ser atendido. Só que a gente não sabe como isso funciona, porque a gente foi lá, né, tava na última senha que podia ser atendido e a gente poderia, né, depois. Só que a gente achou que eles iam chamar de novo, só que não, foi já para outra e a gente acabou tirando uma outra senha lá. Né? E aí esperamos para ser atendido. Cara, tava indo bem rapidinho quando a gente chegou. E aí, quando faltavam 2 números pra gente ser atendido, as pessoas, tinham 3, né, pessoas atendendo. Uma saiu e as 2 outras, que eram mulheres, ficaram conversando. Chegou uma outra mulher e ficaram as 3 lá conversando, lá sem querer saber de nada, sem querer trabalhar. E a gente lá, tipo, caraca, cara. Aí, beleza, depois de um tempão, né, chamaram a outra. Uma mulher chamou, a outra ainda continuou conversando. Aí uma mulher chamou, né, tal, ainda demorou atendendo essa mulher e depois fomos nós por essa mulher, porque a outra ainda não estava trabalhando até a gente sair de lá. E aí isso tudo foi para quê? Foi para perder tempo, porque ela falou que não podia sem autorização de residência e que aí, né, quando tiver autorização de residência, você ainda tem que ir lá de manhã para pegar a senha, são 45 senhas. Então você tem que ir muito cedo para pegar a senha e conseguir fazer. Então, assim, muita gente, né, falou muito dessa burocracia toda de Portugal, mas parece que antes ainda era mais fácil, tá? Muita gente falando, não, porque eu vim no final do ano passado, no começo do ano eu consegui fazer isso, aquilo, outro, sem não sei o quê. Mudou, tá? Aqui as coisas parecem que mudam bem rápido, então do começo do ano para agora já tem coisa diferente pelo que as pessoas que estão aqui estão falando. Então, por exemplo, tem o banco, se eu não me engano, é o Banco Millennium, que podia antes abrir uma conta com o passaporte, né? Sem a autorização de residência. Não pode mais. A gente foi lá, eles falaram que não pode, o sistema não deixa e tudo mais. E aí tentamos ir no novo banco. O novo banco também, né? A mulher ficou lá, não sei, não sei o quê. Aí a gente falou, ó, a gente tem meu marido no caso, né? Tem um contrato de trabalho, ele precisa de uma conta para receber. Só que a conta precisa que ele receba para abrir a conta. Então, tipo assim, é uma coisa incompatível com a outra, né? Só que aí a mulher falou assim, ó,
traz um comprovante de residência, não é bem comprovante, é um documento que comprova a residência. Você tem que ir lá na junta comercial e pedir isso. Você vai na junta com o seu contrato ou com alguma conta, né, que comprove a sua moradia, e eles vão te dar um papel lá que é uma comprovação, né, que vale mais. Você vai num dia e pega no dia seguinte. Pelo menos que a gente fez assim, pagamos R$3,50. Aí ela falou que precisava disso, né, para depois ir no banco. E aí a gente ia abrir a conta, só que ela meio que ia ficar travada até ter o primeiro recebimento, aí eu ia poder levar o documento para eles poderem ativar a conta, e assim, uma confusão. Acabou que ainda não fizemos isso por causa de tempo, porque agora já não adianta mais, porque esse mês meu marido não vai receber justamente por não ter a conta. Então, bem legal, né? Então, assim, meu marido tinha que, né, tem uma data que a empresa dele pede para gerarem as notas, né? No caso é o recibo verde, e aí é pago até o dia X. Como ele não gerou, né, essa nota até a data, ele não vai mais receber esse mês. Então agora só no próximo mês, né, quando eles forem pagar, se meu marido conseguir gerar a nota até lá, aí sim ele vai receber. Tá, e sobre abrir atividade. Primeiro a gente estava falando com um contabilista, né, que contador aqui se chama contabilista, para poder abrir a empresa, né? E no caso, ele conversou lá com o contabilista, viu o que seria melhor. O melhor seria abrir uma empresa nós dois, né? A gente como sócio, porque aí, né, paga uma coisa só, acaba sendo mais vantajoso. Só que, como eu falei, a gente não sabia antes que precisava dessa atividade para poder fazer o recibo verde. Então, a gente vai ter que abrir atividade, né, que a gente tentou ir lá, né, nas finanças para fazer isso, não deu certo. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente veio para cá, a gente contou com uma ajuda de uma advogada para poder ajudar com toda a papelada, né? Inclusive, ela vai com a gente no agendamento da AIMA, tá? Que aí, eu acho que é para evitar qualquer coisa, eu preferi pagar para ela ir com a gente também. E ela nos indicou uma pessoa que trabalha, né, com ela lá, para fazer essa abertura de atividade. Só que como a gente estava conversando com um contabilista, a gente falou, vamos fazer tudo por ele, né? Até ia sair mais barato. Só que como a gente foi lá e viu que não dava, precisa ser o nosso representante fiscal. A gente pode fazer uma procuração para o nosso representante fiscal ir lá. E essa nossa advogada é a nossa representante fiscal. Então a gente teve que contratar essa pessoa que ela indicou, que é mais cara, para poder fazer isso. Sorte que eu não preciso, né, abrir atividade, eu posso ir direto para a empresa. Então a gente vai abrir só para ele, aí essa advogada passou uma declaração, né, lá para ele poder assinar, assinamos, pagamos e agora ela vai abrir essa atividade para a gente, para o meu marido, para a gente poder criar conta no banco, para ele poder receber para a conta ficar ativa. Então, tem todo esse rolê aí. Tá, e então essa está sendo a saga aí da nossa conta de banco, né, de poder emitir nota fiscal para a empresa, essas coisas todas, está nesse processo. E uma outra coisa, né, que eu quero aí comentar com vocês até a gente ir na AIMA e conseguir nossa autorização de residência, nós não somos ninguém, nós não podemos fazer nada. E mais uma vez, talvez quem veio, né, no começo do ano, no ano passado, não, porque aqui nesse tal lugar eu consigo, não sei o quê, não dá mais. Por exemplo, a gente quer um carro, né? Só que eu não quero comprar um carro. Assim, nossa ideia inicial era financiar um carro. Só que eu descobri que aqui tem o renting, né? Que lá no Brasil eu tinha isso, que é um aluguel longo de um carro. Por exemplo, você aluga por 4 anos um carro, que você vai pegar o carro zerado, novinho, você escolhe a cor, você escolhe qual carro, escolhe tudo. Você vai pagar um valor fixo, mensal, né, por esses 4 anos, e eles vão fazer tudo para você. Segura com eles, conserto, se eles precisarem, né, consertar qualquer coisa, levar para verificação qualquer coisa, o plano lá que eu peguei no Brasil, eles me davam um carro reserva, né, se fosse ficar muito tempo, para eu poder ficar com o carro, e o carro do mesmo nível, né, do que eu aluguei. Então, tipo assim, tudo ficava por eles, tá?
qualquer coisa que precisasse no carro, eles que iam resolver. Então, a gente só tinha o trabalho de colocar combustível e dirigir o carro, né? Se acontecesse algum acidente também, a gente falava com eles, né? Tudo era na mão deles. Eu gostei muito disso lá no Brasil. Muita gente, né, acha, mas aí o carro não vai ser seu, eu não sei o quê. Eu não me importo com isso, eu me importo com facilidade. Então, assim, e depois, né, desse contrato, você alugou lá, você poderia trocar por um outro carro, você poderia comprar ele, né, para você com um preço mais barato. Então, tem várias opções. E aí, eu descobri que aqui também tem esse sistema de renting, tá? É a mesma coisa, você escolhe a quantidade de meses, a quantidade de quilômetros, né, por mês que você andaria, o carro que você quer, tem carro novo, tem carro que você vai ainda pedir, né, que aí você escolhe a cor, escolhe tudo que você quer, e tem carros que já estão lá esperando, né? São carros novos, mas já estão lá esperando, que aí você já consegue mais rápido, né? Então eu falei, nossa, perfeito, eu quero isso, né, quero o renting, porque eu não vou ter trabalho nenhum mais com carro. Beleza. Começamos, né, a ver lá, ver qual carro ia querer, tudo mais. Fomos tentar, né, fazer o processo e precisa da autorização de residência, cartão cidadão, alguma coisa assim. Então, né, não conseguimos. A gente foi até uma loja física também, porque assim, além de um serviço de renting que tem, que é o Aila, eu não lembro agora o nome, se eu lembrar eu coloco escrito aqui pra vocês. Que esse carro de várias marcas, né, você escolhe, e aí tem como individual e como empresa, tá? Que aí tem as suas diferenças. As marcas também têm os seus próprios serviços de rent. Por exemplo, a BMW vai ter um deles, a Volvo vai ter um deles, sabe? Cada marca de carro parece que tem um deles. Só que alguns é fácil de achar, alguns é difícil, a maioria é difícil de achar. Então, a gente até chegou aí, né, num fisicamente, né, que eu mandei e-mail e tal, aí o cara, vem aqui, vamos ver, vamos conversar. Fomos lá, conversamos, vimos o carro, maravilhoso, o cara nos atendeu super bem, e eu já tinha falado no e-mail, tá, que não tinha autorização de residência e tudo mais, e ele falou, olha, eu acho muito difícil eles deixarem, mas a gente vai tentar. E ele até falou de um caso de um cara também, que era brasileiro, que tentou também, né, fazer o rent, que não tinha a autorização de residência, mas ele tinha, tipo, muito dinheiro em euro na conta, tinha, tipo, uns 100 mil euros na conta, e mesmo assim, não deixaram. E aí, né, ele falou, vou ver, não sei o que, nisso eu tava entrando em contato com vários, né, porque eu falei, se algum aceitar, beleza, né. E aí, depois de uma semana, esse cara falou que não aceitou, e aí todos que eu ia entrando em contato também não aceitavam. Mas tem uma coisa que dá para você fazer, pelo menos eu acho, né? Esse vai ser o nosso próximo passo, que é financiar, né? O leasing, né? Você consegue fazer o leasing, aparentemente, sem autorização de residência. Então, é basicamente, né, você pegar um empréstimo com um banco, que às vezes pode ser até sem entrada, tá? E aí você vai ficar pagando aquilo mensal e o carro vai ser seu, né? Você que vai ter todo o trabalho de fazer seguro e tudo, toda a documentação que precisar. Você compra o carro, só que você, né, fica tipo financiado, né? Você vai ficar pagando o banco. Então, aparentemente, dá para fazer isso. Como eu descobri que tem o renting, eu preferi o renting. Mas se não der, né, fazer o quê? A gente vai ir para esse lado aí do leasing, né? Ver se a gente consegue fazer ou não. Outra coisa também que não dá para fazer sem autorização de residência. Aqui tem umas compras a crédito, né, em parcelas. Não é o nosso cartão de crédito, né, que é aceito em todos os lugares, mas muitas lojas têm uma forma de fazer uma compra a crédito. São empresas, né, que disponibilizam esse serviço. Então, às vezes, quando você vai lá num site online, você vai pagar, tem lá, compre de 3 a 4 vezes por parcela e tal. Tem uns, né, que são só 3, 4 vezes, tem outros que são mais, 9, 12, e aí vai. Depende muito desse serviço. Então, né, você meio que consegue tentar fazer esse serviço aí. Eu fui ver qual era, né? Entrei lá no site e tal, coloquei tudo, falei, vamos tentar. Ele falava que só precisava, tipo, de 3 dados, que era o NIF,
e-mail, residência, uma parada assim. Então eu falei, beleza, né? Aí eu fui lá, fiz e tal, fiz a compra. E aí como é que é? Você põe lá no seu cartão uma dica. Eles não aceitam o Wise, né? Como a gente não tem conta do banco, a gente não tem um IBAN de Portugal, né? Que aqui a conta é um número chamado IBAN que você precisa. E precisa que seja português na maioria das vezes. Mas assim, eu já até li que eles não podem negar se for uma outra conta europeia, tá? Então meio que dá pra, aceita que minha conta que ela é europeia. Porque, tipo assim, na Wise, ela eu acho que é da Bélgica, alguma coisa assim. Só que o problema não é do Wise, tá? O problema não é o fato dele não ser de Portugal. O problema é que ele não é um cartão... eu não sei explicar, mas ele não é um cartão, não é uma conta, sabe? Ele é só um cartão lá, então eles não confiam nisso basicamente para nada, tá? Se você quiser usar um cartão de calção, por exemplo, quando você vai alugar um carro, não pode ser o Wise. Então, uma dica que eu dou para vocês, né, que querem ir, porque, né, a gente precisa de um jeito de ter dinheiro europeu. Eu estava usando o Wise. E aí, né, eu fui descobrir isso, não dá para fazer compra online, não dá para deixar de calção, não dá para fazer nada, basicamente. E aí eu vi que tem a Revolut, tá? Eu vou até colocar meu código aqui, eu acho que tem, tipo, eu ganharia desconto, vocês ganhariam desconto. Essa Revolut também é meio que uma conta. Ela funciona assim, basicamente igual ao Wise, sabe? Você consegue ter contas de várias moedas. Ela até tem parte de financiamento, cripto e um monte de coisa assim que dá para você fazer. Inclusive você ganha uns pontos lá, né, que você pode trocar por coisas e tal. Então assim, ela é tipo uma conta só que mais completa. E com ela sim eu consigo fazer compras online. Eu não cheguei a usar de calção porque eu não peguei o cartão físico, eu só tô com o virtual. Então assim, mas parece que esse é mais aceito do que o Wise. Tá, e aí voltando, né, para as compras parceladas, né? Então eu fui tentar fazer uma compra parcelada dessa. Fui lá, né, em um dos serviços que oferecia e teoricamente passou, né? Foi cobrado lá a primeira parcela do meu cartão. Falei, maravilha, foi, né? Só que na loja ainda estava como esperando o pagamento, mas daqui a pouco vai. E aí eu recebi um SMS dessa empresa que faz as parcelas. Se eu não me engano, o nome é ActiveQ. Eu também coloco o nome aqui, depois, porque eu não lembro agora de cabeça. E aí eu recebo um SMS falando, clique aqui para verificar sua identidade. Eu falei, ferrou, vão cancelar, porque provavelmente vão pedir, né, autorização de residência, eu não tenho. Aí eu fui, né, cliquei lá e realmente, né, você ativava a câmera para você poder tirar uma foto do seu cartão cidadão. E aí eu tentei, né, com a minha identidade do Brasil. Eles falavam que podia também ser carteira de motorista portuguesa, que eu não tenho. Eu tentei então com minha carteira de motorista do Brasil. Eu tentei com o meu passaporte, né, a principal do passaporte, com o visto que está no passaporte. Eu tenho uma carteira de motorista internacional, tentei também, nada vai. Não dá. Falei, ferrou, né? Não vou conseguir fazer a compra. Só que aí depois de um tempo chegou um e-mail falando, sua compra foi paga, agora está em processamento, está em não sei o que. Eu falei, ué. Aí realmente foi aprovada, apesar de eu não ter conseguido né, comprovar minha identidade, né, com o cartão cidadão, foi aprovada essa compra. Eu falei, beleza, né, show de bola. Então, assim, existe essas formas de pagar com crédito, só que muitas vezes eles vão pedir, né, que você tenha o cartão cidadão, mas muitos deles não precisa, tá? Então essa é uma dica aí, né? Quem tá chegando, precisa comprar um monte de coisa para casa, né? Não tem todo aquele dinheiro, não quer ficar esperando. Essa é uma opção de um desses serviços de pagar a prestação. Inclusive na IKEA tem lá que é o programa Família, só que aí eles precisam, né, que você tenha autorização. Então, né? Assim, resumindo, realmente a autorização é muito necessária. E, por exemplo, nós chegamos aqui, né, final de abril, e a nossa entrevista para a AIMA está marcada somente para agosto. Imagina, tudo que você for fazer, precisar esperar até agosto, não tem condição, tá?
Então, essa é uma dificuldade que a gente está passando. E realmente não tem, né, o jeitinho brasileiro, não tem o que fazer. Simplesmente é não, não pode, não dá, se vira aí, entendeu? Então, está sendo complicado, né, por conta dessa documentação toda, mas a gente está conseguindo aí, né, fazer algumas coisas, né, de outro jeito, algumas coisas que acabam aceitando. Mas se vocês pretendem vir para Portugal, né, já se preparem para isso, tá? E assim, eu acho que ainda vai acabar ficando pior, né? Porque eles estão bem agora pegando mais pesado ainda, né, com a imigração, né? Parece que está com filas e filas lá na parte da imigração no aeroporto. Então, e assim, né? Essas dificuldades, tudo que agora precisa, né, de autorização e tudo mais, é por causa, provavelmente, de pessoas no passado que fizeram besteira, né? Pessoas que abriam conta no banco, pediam empréstimo e depois saíam de lá e deixavam a dívida, né? Então, assim, infelizmente, a gente que está chegando agora vai pagando o pato, né? Então, assim, eu recomendo para vocês virem preparados de alguma forma, né, para ter que lidar com isso de não conseguir ter acesso a muitas coisas por causa que precisa do cartão, né, da autorização, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi isso, né, para contar aí um pouquinho como está sendo, né, tentar alertar vocês aí com o que pode acontecer caso vocês venham, né, e me deem ideias do que vocês querem que eu grave aqui nos vídeos, porque, né, eu não tenho tantas coisas assim para falar. Tento gravar aí meus passeios e tudo mais, mas não sei se é algo que vocês gostem. Então, se vocês puderem dar sugestão aqui nas mensagens, eu agradeço muito. E é isso. Deem um like, compartilhem, sigam o canal, ativem o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.